Em 1982, estreou o primeiro filme da franquia Rambo. Em toda a série, o herói, interpretado por Sylvester Stallone, com muita habilidade e também brutalidade, mata centenas de inimigos. E isso quase sem precisar de armas, né? Em boa parte das obras, o ex-combatente aniquila seus adversários armado apenas com uma pedra ou uma faca ou um arco e algumas flechas. Além, é claro, dos próprios punhos. Por mais que possa parecer coisa de cinema, algo impossível de ser real. Você sabia que um soldado americano real inspirou o personagem? E mais, conforme esse oficial continuava a viver sua vida, sua trajetória se tornava os temas dos próximos filmes da franquia. Não? Não sabia? Então, fica aqui comigo para conhecer essa história. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. O nosso personagem de hoje se chama James Gordon Griggs, nascido no dia 18 de janeiro de 1939, na cidade de Enid, nos Estados Unidos. Podemos falar que, de certo modo, Bo Griggs, como era conhecido, estava fadado ao serviço militar. Isso porque seu próprio pai já havia sido um soldado. O homem lutou e morreu em combate na Segunda Guerra Mundial. E assim, Bo foi criado escutando as histórias de heroísmo em combate de seu progenitor, contadas pelos avós paternos. Bem, caso você seja fã do filme do gênero, como Rambo, você sabe muito bem que esses personagens durões têm um quê de rebeldia. E James, mesmo sendo uma pessoa real, não fugiu dessa regra. Ele foi uma criança custosa, digamos assim, e também um adolescente revoltado, tendo sido até mesmo expulso do seu colégio durante o ensino médio. Porém, isso não importava para ele, já que sempre soube o que queria ser: um soldado. Antes mesmo de se juntar às Forças Armadas, James já tinha terminado seus estudos em um colégio militar. Logo depois de se formar, alistou-se para o Exército. Isso aconteceu em 1957. E caso você não saiba, um dos maiores conflitos armados que já ocorreram nas últimas décadas estava em seus primeiros estágios: a Guerra do Vietnã. Antes de ser mandado para esse conflito, James se especializou em táticas militares. Quando entrou no exército, era apenas um praça, mas logo foi aceito na escola de oficiais do exército americano, se tornando um capitão em 1963. Poucos anos depois, já era major. Quando chegou à patente de tenente-coronel, Bo foi enviado para a guerra. Lá, rapidamente, chamou a atenção dos seus subordinados e superiores pela coragem, inteligência e destreza nos campos de batalha. Depois que foi retirado do país asiático, o oficial serviu e liderou outras missões. Conforme ele, em todos os anos em que passou nas Forças Armadas, tirou a vida de mais de 400 inimigos. James se aposentou do Exército oficialmente em 1979, acumulando em sua passagem uma enorme lista de condecorações. Nesse momento, o agora ex-oficial já era uma espécie de celebridade, não só dentro do meio militar, mas também midiaticamente. Os jornais adoravam contar suas histórias de bravura e ele era chamado para dar entrevistas em programas de televisão. James ainda conseguiu uma outra cartilha clássica de ex-combatentes que presenciaram cenas de terror. Fora das Forças Armadas, nosso personagem de hoje passou por um profundo trauma pós-guerra, após ter de voltar ao seu lar, onde não era mais bem-vindo. No caso de Bo, um divórcio esperava em seu retorno. Agora, vamos fazer um resumo. Um soldado durão, altamente treinado e condecorado, e que não é bem recebido em sua casa. Bem, eu imagino que você já tenha assistido Rambo.
E caso não tenha, essas são exatamente as principais características do personagem dos filmes. O primeiro filme da série, lançado em 1982, é totalmente baseado na vida de Bo. No entanto, a relação entre os dois não para por aí. De volta aos Estados Unidos, após o conflito no Vietnã, James começa a utilizar sua fama para espalhar uma teoria controversa. Conforme ele, existiam centenas de soldados americanos prisioneiros no sudeste da Ásia. Esses homens constavam oficialmente como mortos ou desaparecidos, enquanto realizavam missões durante a Guerra do Vietnã. Oficialmente falando, quando as missões de resgate foram executadas, o que se notou é que praticamente não existiam homens nessa situação, ou pelo menos bem menos do que o ex-oficial afirmava ter. Essas missões foram lideradas por ele. Só que agora, James trabalhava para a CIA, a agência de inteligência americana, e não mais para o exército. Alguns especialistas dizem que o problema era, sim, real. Porém, o próprio Bo acabou atrapalhando a libertação desses soldados, já que, em busca de fama para si, acabava atraindo muita atenção dos criminosos, que conseguiam evitar os trabalhos de resgate. Bem, independente disso, fato é que resgatar soldados americanos na Ásia é exatamente a missão que Rambo fica responsável em seu segundo filme, Rambo 2, A Missão, lançado em 1985. Coincidência? Eu acho que não, hein? Bom, até porque, a essa altura, Bo já era uma verdadeira celebridade. Ainda mais do que quando havia saído do exército. Munido de muito carisma e contatos importantes, James passou a circular entre famosos, inspirando outros personagens, como, por exemplo, o Hannibal Smith, um homem genial, líder dos combatentes na série Esquadrão Classe A. Em 1986, o ex-oficial recebeu uma outra missão do governo americano. Agora, ele deveria partir para o Oriente Médio para treinar os Mujahedins, como ainda eram chamados os grupos que viviam a se tornar facções terroristas, como o Estado Islâmico ou o Al-Qaeda. Na época, esses grupos eram financiados pelos Estados Unidos para combater o domínio da União Soviética na região, que tinha invadido o Afeganistão e algumas outras regiões há poucos anos. Mais uma vez, está reconhecendo essa história, não está não? Então, essa é exatamente a trama do filme Rambo 3, lançado em 1988. Após o lançamento do terceiro filme da série, Bo dá uma entrevista e diz que suspeita, de maneira irônica, ser o personagem que inspira a série. A comparação pegou e ele começou a se chamar de o Rambo verdadeiro. Um fato que não comentamos até agora é que James também é conhecido pelo seu ego e por ter uma certa paixão pela fama. Só que eu acho que isso ficou subentendido, não é mesmo? Então, no mesmo ano, em 1988, James fez o que é considerada a ação mais controversa da sua vida. Ao lado de David Duck, que é de extrema-direita e líder da Ku Klux Klan, Bo concorre à presidência dos Estados Unidos com o lema Deus, Armas e Grits. Polêmico, ó? Bom, após essa tentativa de entrar na política, passou os próximos anos se apresentando em eventos de amantes de armas, além de dar cursos de autodefesa. No meio da década de 90, Bo ficou famoso por propagar a teoria conhecida como a Nova Ordem Mundial. Esses cursos tinham a intenção de ajudar as pessoas a se protegerem quando o governo resolvesse implementar uma ditadura no mundo inteiro. Caso você esteja achando que a relação do homem com Rambo acabou, espera que vem mais. Em 1998, Bo, após sua quarta esposa pedir o divórcio, tentou suicídio. Ironicamente, o homem que afirma ter tirado tantas vidas falha nessa missão.
O tiro acabou não sendo letal e, a partir desse momento, houve uma mudança em sua vida. Ele se converteu para o cristianismo e, dentro da igreja, conheceu sua quinta esposa. Algum produtor de Hollywood deve ter sido responsável por realmente acompanhar a vida dele, já que no filme Rambo 4, o personagem também segue um destino muito parecido. Após ser enviado em uma missão para ajudar cristãos evangélicos na Ásia, o próprio Rambo se converte e passa a ser um religioso. Hoje, Bo vive tranquilamente em um rancho, cuidando das terras e dos animais. Muitos dizem que a nova vida do homem foi a principal influência para o Rambo 5, lançado recentemente em 2019. Assim como o nosso personagem de hoje, Rambo vive tranquilamente em uma fazenda até que precise entrar em ação mais uma vez. E você, o que acha? Até em sua aposentadoria, o nosso personagem de hoje acabou influenciando a franquia. Ou o último filme aconteceu só para produzir mais dinheiro mesmo, Será? Bom, eu fico por aqui, mas logo estou de volta então. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!